Olá, eu sou Patrícia Rezende, sou aluna do curso de Educação na Perspectiva da Educação Inclusiva, sou uma mulher de pele branca, tenho 41 anos de idade, tenho 1,70 m, cabelos longos e escuro, estou trajando uma blusa preta e ao fundo temos uma parede branca. Hoje falaremos sobre conceitos espontâneos e científicos na perspectiva de Levi Vygotsky. Através desses conceitos, os conceitos científicos e conceitos espontâneos, Levi Vygotsky ele argumenta que os conceitos científicos eles são mais abstratos e gerais do que os conceitos cotidianos. E na aprendizagem dos conceitos científicos, eles irão nos ajudar a reorganizar e aprimorar os conceitos cotidianos. Esses conceitos cotidianos, eles são adquiridos na vivência do dia a dia. Aquilo que a criança vem aprendendo durante o dia a dia, aquilo que a criança aprende brincando, na vivência com outras crianças e também no ambiente em que a criança está inserida. Já os conceitos científicos, eles são adquiridos através da educação e de instruções. E através desses conceitos, Vygotsky nos mostra a distância que há entre aquilo que a criança aprende sozinha e aquilo que a criança aprende através da instrução de um adulto ou até mesmo aprende com outras crianças. É a chamada de zona de desenvolvimento proximal. Eu convido agora a aluna Nina Paraquete, que fará parte também do nosso debate. Olá, eu me chamo Nina, sou uma mulher branca, de cabelos grisalhos, estatura mediana quase baixa, tenho 49 anos, estou usando óculos de armação azul que servem para leitura, estou com brincos de madeira grandes, redondos, estou sentada na cadeira do meu ambiente de trabalho e ao fundo da minha imagem tem uma estante com livros, impressora e coisas que eu uso para trabalhar. Eu estou hoje aqui para participar de uma entrevista que faz parte de um trabalho do curso de extensão que eu estou fazendo junto com a minha colega Patrícia e vai ser um grande prazer poder participar dessa atividade. Nina, Levi Vygotsky, renomado psicólogo russo, propôs uma compreensão da linguagem que transcende sua função comunicativa, destacando-a como elemento central na constituição da subjetividade e no pertencimento cultural dos indivíduos. Como podemos compreender a linguagem segundo o pensamento de Vygotsky? A linguagem é o principal sistema simbólico que media a relação entre o sujeito e o mundo. Ela não apenas facilita a comunicação, ela também organiza o pensamento, estrutura a consciência e permite a internalização da cultura. É através da linguagem que o indivíduo assimila os significados sociais e culturais, construindo sua identidade e sua subjetividade. Esse processo de internalização ocorre inicialmente no plano interpessoal, nas interações sociais, e posteriormente se transforma em processos intrapessoais, moldando a forma como o indivíduo pensa, sente e age. A linguagem é fundamental para o desenvolvimento das funções psicológicas superiores, como a memória, a atenção voluntária e o pensamento abstrato. A gente percebe isso muito rapidamente quando analisa uma sala de aula de educação infantil, que a gente vê que primeiro a criança interage com o meio, primeiro troca com o meio através da comunicação, da linguagem, das diferentes formas de linguagem, o conhecimento que está sendo construído. E só depois é que toda essa comunicação e todo esse conhecimento passa a ser intrínseco, a ser interno do próprio indivíduo, da própria criança. É possível ver isso em qualquer idade, mas na educação infantil, em especial, isso fica muito evidente, né? E isso é importante na hora de concluir, né, de compreender como que a linguagem interfere na construção da identidade, da subjetividade dos indivíduos. A linguagem não é apenas um meio de comunicação. Segundo ele, ela é também uma ferramenta fundamental para o desenvolvimento humano e a inserção social. Nina, você pode nos falar um pouco sobre o conceito da dupla mediação semiótica de Vygotsky? O conceito de mediação semiótica destaca o papel dos signos e símbolos, como linguagem, números e gestos, na mediação das interações entre o indivíduo e o mundo. Essa mediação não apenas facilita a comunicação, mas também transforma as funções psicológicas superiores, como o pensamento, a memória e a atenção. Segundo Vygotsky, o desenvolvimento cognitivo ocorre por meio da internalização de signos culturais, processo que é fundamentalmente social. O outro, seja um adulto, um professor ou um colega mais experiente, mais velho, atua como mediador nesse processo, introduzindo os signos culturais que o indivíduo irá depois internalizar. Essa interação social é essencial para que o desenvolvimento do indivíduo nas suas funções psicológicas superiores ocorra. Eu trouxe dois exemplos para poder aplicar esse conceito, para identificar e enxergar como esse conceito se aplica.
Eu primeiro para uma criança que está na fase da aquisição da escrita, né? A criança quando está aprendendo as letras, aprendendo os fonemas, enfim. A criança aprende a escrever um nome, o seu próprio nome, com a ajuda de um adulto. Então, inicialmente, ela imita os traços, mas com o tempo, ela internaliza o significado das letras e ela reconhece o som das letras e aí passa a escrever de forma mais autônoma. Ela não vai precisar mais perguntar qual é a junção que faz de uma letra com a outra para formar uma sílaba, por exemplo. Isso primeiro acontece com a mediação para que depois ela seja capaz de internalizar esses significados, esses símbolos e adquirir a aprendizagem de forma autônoma. O outro exemplo aqui é no uso de mapas. Ao aprender a usar o mapa, uma pessoa utiliza símbolos para representar os espaços físicos, identificar o que é um oceano, o que é um continente e assim vai. E essa habilidade permite que ela planeje rotas e compreenda distâncias, transformando sua percepção espacial. Ela não vai só reproduzir o desenho, ela vai ser capaz de se movimentar, aspas, né, para isso, pelo mapa. Ela vai ser capaz de identificar as rotas, fazer conexões entre os diferentes símbolos que compõem o mapa. Nina, pode-se afirmar que os conceitos espontâneos são adquiridos de maneira informal, por meio das experiências cotidianas e interações sociais. Os conceitos científicos, por outro lado, são adquiridos por meio do ensino formal e sistemático, geralmente no ambiente escolar. Como você compreende a aplicação desses conceitos nas escolas da atualidade? As teorias chamadas de progressistas, né, como a socio-interacionista de Vygotsky, a construtivista de Piaget, elas têm sido muito faladas na educação brasileira como mecanismos eficientes de educação, de formação da educação básica. É também muito falado no momento, né, a respeito da necessidade, ou não necessidade, mas enfim, da positividade do uso de metodologias ativas no ensino da educação básica. E esse modelo, essa metodologia de trabalho e essas percepções da educação, elas são consideradas bastante atuais, bastante modernas e eficientes. No entanto, o que a gente ainda vê em muitas escolas, em muitas redes pelo Brasil, é a concepção de um modelo de educação muito formal. Então, os conceitos aí, né, de espontâneo e científico, eles vão estar justamente nessa diferenciação, considerando, né, os conceitos espontâneos como esses adquiridos de maneira informal, através da troca, da convivência, da mediação do mais velho sobre o mais jovem, enquanto que os conceitos científicos, que se enquadram numa concepção mais tradicional da educação, vão formalizar o conhecimento de maneira mais impessoal, né, de forma que o conhecimento ele é sistematizado pela repetição, pela decoreba, né, pela simples reprodução da informação, o que, de uma maneira geral, vai impossibilitar, se não dificultar, que esses conhecimentos se internalizem na criança. Ela aprende, mas logo esquece, porque o significado daquela aprendizagem não aparece. Então, chegamos ao final da apresentação do nosso roteiro. Quero agradecer a minha amiga e aluna Nina Parachetti, os conceitos que ela nos trouxe sobre a explicação na perspectiva de Levi Vygotsky sobre conceitos espontâneos e conceitos científicos. Queremos agradecer porque é de grande relevância ao nosso curso de extensão na perspectiva da educação inclusiva. Muito obrigada, Nina.